Pessoal. Bom, me parece que nós hoje, dia 6, não conseguimos fazer a aula online, como nós estamos fazendo continuadamente. A internet já virou uma infernet, né? Está muito difícil. Então, já aconteceu isso também com uma turma de administração. E eu fiz a mesma coisa por sugestão de uma aluna. Eu gravei essa aula em PowerPoint e depois subi no YouTube e eu indiquei o meu canal no YouTube, passei o link e o pessoal parece que deu certo, tá? Para vocês não ficarem sem essa aula, né, que é tão importante para cumprir o nosso conjunto de disciplinas. Eu também só quero aqui informar que eu acabei fechando com os meninos que estavam e as meninas que estavam na sala. Dia 20 agora de maio nós vamos fazer a nossa primeira avaliação, teste, 5 questões ou 4 questões, logicamente dissertativas, né, mas vocês terão espaço para responder isso. O Canvas não chama de prova, ele chama de teste, né? Então nós vamos fazer, porque aí, dependendo do caso, em vez de fazer uma avaliação só, podemos fazer 2, 3 testes e a gente não vai comprimindo. Quais são os temas? É tudo que nós estamos discutindo até agora, né? Liberalismo, neoliberalismo, keynesianismo e agora nós estamos discutindo Marx, né? Dependendo do caso, aí vamos ver se eu concentro, vamos fazer isso, vamos tomar essa decisão. Tá? Vamos deixar o Marx para uma outra prova e vamos trabalhar com liberalismo clássico, keynesianismo e neoliberalismo. Tá? Consenso de Washington, welfare state, que é mais recente, né? Quer dizer, consenso de Washington mais recente que o welfare state. Né? Podemos falar aí do neoliberalismo e falamos também do liberalismo clássico. O clássico, vocês sabem, é o Adam Smith. E uma vez que vocês estão também trabalhando com uma tarefa que foi colocada sobre o pensamento liberal, então dá para a gente coincidir. Então, prova no dia 20 para todos, pensamento liberal clássico, keynesianismo, né? E, logicamente, neoliberalismo, tá bom? E também no Brasil também, tá? Então, esses são os temas. Bom, desde a aula retrasada, nós estamos trabalhando com um pensamento marxista sobre o capitalismo, tá certo? E como é que Marx pensou, como é que Marx fazia crítica ao capitalismo, né? Como é que Marx tentou rebater todo o movimento de organização, já que eu diria na segunda onda do capitalismo, que aí por volta de 1850. A primeira onda, logicamente, é o capitalismo que vai de 1780, é onde justamente Adam Smith está escrevendo suas obras, depois vem Ricardo, vem depois John Stuart Mill, que vão todos realçar a importância do capitalismo como um novo modo de produção, como realmente uma salvação para o mundo, lógico, para o mundo feudal. Né? Então a gente tem que também entender que o liberalismo ele é uma revolução de ideias e é uma revolução no processo de organização do processo produtivo e organização da sociedade frente às monarquias, frente ao feudalismo, que é o antecessor ao capitalismo. Né? Então, nós vamos nós estamos tentando trazer, inclusive, alguns pensamentos atuais de interpretação marxista. Então, a gente costuma dizer que nós usamos ferramentas do marxismo para poder interpretar a realidade, né? E, logicamente, como todo bom marxista, nós somos materialistas históricos, isto é, a gente pensa, analisa a história no momento que ela está acontecendo e faz reflexões sobre esse processo. Mas eu também não quero entrar muito nesse detalhe, porque acredito que vocês estejam vendo isso em detalhes em sociologia, né? Então não quero também ficar dropando nessa mesma onda aí da sociologia, né? Então eu tenho que trazer o assunto mais para o campo da economia. Bom, esse tema, concentração da produção, e o subtema, um movimento inexorável do sistema capitalista, né?
é o nosso tema de hoje, tá? Seguindo, então, a nossa aula de hoje, tá? Que será gravada, estará no YouTube e amanhã mesmo, até o meio-dia, já estou subindo isso no meu canal para que vocês possam imediatamente ver, ok? E vamos ter sempre isso como uma estratégia, tá? Deu errado, deu problema, eu gravo a aula e subo e mando para vocês, ok? E vou atender um pouco também a expectativa de alguns alunos que estavam pedindo para continuar as gravações e tal. Palavra que eu gosto mais das aulas online, porque vocês conversam, dialogam, perguntam, fazem queixas, fazem fofocas, etc. e tal. Né? Aqui já é um ambiente mais seco, um ambiente, né, mais exato, mais linear. Tá bom? Mas vamos tocar esse assunto, ok? Bom, muito bem. Então, eu vou trabalhar com vocês agora no que eu chamo das ideias primárias do sistema capitalista, ou as ideias primárias do que nós chamamos de ideologia capitalista. E eu vou chamar isso de alienação 1. Eu pretendo apresentar para vocês 4 alienações, e aí o conceito de alienação é o conceito já não é mais o conceito de Marx, já é um conceito mais ampliado de Marx, né? O conceito de alienação em Marx é quando o trabalhador não sabe o que está produzindo, né? A parcialização do sistema da produção, né, naquelas atividades extremamente especializadas, faz com que o trabalhador perca a visão geral, né, do produto e, logicamente, ele se torna ignorante no produto como um todo, diferente dos processos anteriores, já no feudalismo, ou até antes mesmo do feudalismo, em que o artesão tinha a ideia completa e tinha a visão completa do produto, né? Então, o sistema capitalista, de acordo com Marx, é um processo de alienação. O conceito que eu estou usando aqui agora é o processo de alienação, é visão única. Eu estou usando alienação como uma concepção, como visão única, né? Visão como se fosse um dogma. Dogma, leia-se alienação, leia-se dogma. Dogma não se discute, né? Então, eu pretendo apresentar para vocês, na cabeça de um liberal, na cabeça até mesmo de um neoliberal, né, quais são os princípios que norteiam a construção do capitalismo. Tá certo? Lógico, sempre no ponto de vista da área de economia. Tá? Não vou discutir sobre o ponto de vista da filosofia, não vou discutir sobre o ponto de vista da sociologia, né, e nem muito menos da política. Eu vou discutir sobre a questão da economia. Bom, primeira grande ideia, ou primeira grande dogma do capitalismo, ou alienação, é que a concorrência é o motor do desenvolvimento da economia e da sociedade como um todo. E aí isso se deriva em liberdade de empreender, coisa que no feudalismo isso era impossível, uma vez que o rei determinava todo o processo. O consumidor é o soberano no mercado e a livre concorrência entre as empresas no mercado. Se vocês tiverem a paciência e a vontade de entender um pouco como funcionam os partidos políticos, muitos partidos políticos brasileiros e também europeus, logicamente, principalmente também dos Estados Unidos, coloca essa ideologia capitalista, ou esse dogma número 1, né, em seus projetos de construção de sociedade. Um partido, ele sempre apresenta para a sociedade um modelo de construção da sociedade, como a sociedade deve se organizar. E muitos estatutos de partidos políticos, tá, têm esse elemento que está aqui: concorrência é o motor do desenvolvimento da economia e da sociedade como um todo, compreendendo a liberdade de empreender, o consumidor é o soberano no mercado e a livre concorrência entre as empresas. Esse é o primeiro dogma do sistema capitalista, ou como eu chamo de alienação, ou é a primeira grande ideia, né, ideológica do capitalismo. Tá? A segunda ideia, ela está calcada, né, ou a segunda ideia, a segunda alienação, ou o segundo pensamento único, a liberdade individual de empreender. Eu não falei liberdade individual no seu sentido
amplo. Eu falei liberdade individual de empreender. A capacidade de empreender depende das iniciativas individuais, do grau de tolerância ao erro, diga-se, fracasso das pessoas, da tolerância ao risco e do capital disponível para abrir um negócio, né? Isso aqui eu também concordo, é uma verdade, né? O empreendedor, ele tem uma característica muito específica, que ele tem um grau de tolerância ao fracasso muito grande, né? Então, a gente encontra pessoas, amigos, colegas, parentes, irmãos, que têm um grau de tolerância muito baixo ao fracasso, né? E tem outras pessoas que se arriscam mais. Então, tem pessoas que se arriscam mais, pessoas que se arriscam menos. Não vou dizer dos caras que pulam de bungee jump, dos caras que vão surfar em águas com tubarões, né? Não estou falando isso, estou falando, né, do fracasso e do erro em termos econômicos, em termos de negócio, né? Eu até hoje não consigo entender como é que funciona a cabeça do empreendedor. Se ele tem uma genética diferente, que o coloca mais, né, tolerante ao erro, ao fracasso. Mas todo bom empreendedor já fracassou pelo menos umas 3 vezes. Já errou nos seus negócios e perdeu pelo menos umas 3 vezes. Tá? O segundo pensamento, esse eu não concordo, que é a questão da meritocracia, né? Que a sociedade se define por aqueles que têm mais mérito, né? No caso, os mais dedicados, né? Os mais bem dotados intelectualmente, né? A posição de líderes, né? Que é o mito do self-made man, o homem feito por si mesmo, né? E aqui tem uma frase bem legal, que essa é a base da meritocracia: as oportunidades estão abertas para todos, devemos buscar. Isso eu não, pessoalmente, não acredito, né? Mas tem aí, desde 1832, que é um senador norte-americano, que é o, né, aí no caso ficou tal, é o sucesso dos indivíduos reside nos próprios indivíduos. Essa é a base do pensamento individualista, né? E a meritocracia é aquelas pessoas que acreditam que elas merecem esse sucesso. Elas lutam, elas estudam, então a posição que ela está é mérito próprio, é mérito único, exclusivamente seu. É bem uma visão individualista, né? Mas qualquer hora a gente, tomando uma cerveja, a gente pode discutir mais isso aí. Mas a capacidade de empreender depende de iniciativas individuais, depende da meritocracia, que isto é, do dedicar-se, que essa é a ideia que traz por trás. Quem se dedica consegue. Aquela coisa de pensamento positivo, né? Aquela coisa de como fazer amigos e prosperar no mundo, né? Aqueles livros idiotas de autoajuda, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Esses livros aí que fizeram tanto sucesso, né? Que nenhum psicólogo consegue realmente decifrar, né? Mas é bem essa ideologia norte-americana de que eu posso, eu sou grande, eu sei fazer, eu mereço, eu sou um religioso praticante, eu tenho Deus no coração, eu tenho o capital no pensamento e eu vou progredir, o meu negócio depende só de mim. Esses pensamentos que a gente costuma dizer de pensamentos pequenos burgueses, né? Que é o pensamento daquele programa idiota que tem na Globo no domingo de manhã, né? Grandes empresas, né? Grandes empresas, pequenos negócios, grandes empresas, ou pequenas asneiras e grandes besteiras, né? Aquele que o pessoal fala, né? Eu já provei na aula passada, vou tentar provar para vocês de novo que o pequeno não prospera no sistema capitalista. O médio sobrevive e só o grande prospera. É esse o pensamento que eu vou tentar provar a vocês, né? Então não adianta você querer ter muito ânimo, motivação, tomar injeção todo dia de incentivo, tal, e você numa empresa, pequena empresa, num pequeno escritório que vocês vão ter,
saibam que a chance de você fracassar num pequeno escritório é hoje em torno de 99%. Né? Só 1% aí, porque também, né, nenhuma estatística é tão absoluta assim. Né? Então já vou dizer já, se você sonha em montar um escritório, uma salinha pequena, e que hoje você vai ser pequeno, e que amanhã você vai fechar grandes negócios, e que um dia você vai ser um fulano de tal e associados, né? Pode tirar o cavalinho da chuva, que isso não existe mais. Tá certo? Então não quero aqui ser nenhum pessimista e não desacreditar na potencialidade e no mérito que vocês todos têm. Mas eu vou dizer para vocês que no sistema capitalista isso não funciona. Isso é uma alienação, acreditar que você hoje é pequeno, amanhã você é médio e depois da manhã você será grande. Isso é, digamos, uma ilusão. Isso é, né? Eu já estou falando já porque assim vocês não fiquem iludidos e vocês poderão ser mais felizes porque vocês, né, não vão lidar com tanto fracasso na vida. Então, vamos lá aprender. Por isso que a teoria é importante para isso. Tá? Então, essa aqui é a segunda visão sobre as ideias que colocam na nossa cabeça. E desde criancinha é assim, né? É sempre assim, né? Seja o primeiro da classe, seja o melhor, você vai vencer, só você pode. Essas coisas que acontecem, que criam mais frustrações do que movimento para frente. Tá? Muito bem. A terceira alienação é isso, que o crescimento das empresas é fruto das oportunidades de mercado, da inteligência e da visão empreendedora dos seus proprietários. Isso aqui é bem visão Sebrae, é bem visão grandes empresas e grandes negócios, tá? Essa é a visão que a Globo nos passa, que a mídia nos passa, né? Que os empresários grandes passam para os pequenos, mas isso porque os pequenos se subordinam aos grandes. É que é isso. A empresa depende da oportunidade, da inteligência e da visão empreendedora. Então essa aí eu chamo de alienação 3 ou visão 3. Tá? E aí, no caso quarto, o trabalho e o lucro são as materializações do sucesso e da prosperidade da sociedade. Eu vou ler de novo, né, antes que eu vomite aqui na sala. O trabalho e o lucro são as materializações do sucesso e prosperidade da sociedade. Então, do trabalho, o trabalhador obtém o salário, que é a sua renda. A renda que essa se divide entre consumo e poupança, o que é verdade. Do lucro, obtém-se a remuneração do capital, que é transformado em novos investimentos e crescimento do emprego, renda, lucro e mercado. E tá? Então, aqui estão os 4 pensamentos, as 4 colunas de sustentação, né, do campo econômico e ideológico da economia capitalista. Tá? Tem uma quinta, eu estava esquecendo a quinta, a gente produz as coisas e acaba esquecendo. E que essa aqui, logicamente, é tal. O mercado resolve tudo. Eu esqueço que eu não gosto de número quebrado. Né? Eu tenho algum toque, assim, eu gosto de dizer assim, 1, 5, 10, 15, 20, 25, eu não gosto de 4, eu esqueci. Ou eu estou melhorando do meu toque, ou eu estou ficando mais complicado. Então, jamais eu colocaria 4 alienações, eu encontraria a quinta. O mercado resolve tudo. As livres forças da demanda e da oferta ajustam os preços, obtendo-se o equilíbrio do mercado. A concorrência inibe as tentativas dos empresários em aumentar os preços, pois sempre haverá um empresário que aceitará ofertar mais por preços menores. Isso impedirá a alta dos preços. Essa também é outra visão magnífica, né? Haverá empresários que aceitarão oferecer produtos por menores preços. E isso impedirá a alta dos preços. Isso é para as pessoas que acreditam em cegonha, saci pererê, boitatá, mula sem cabeça, caipora, tá certo? E logicamente que eu vou tentar derrubar todas essas 5 visões, né, com alguns esquemas aqui para tentar mostrar para vocês como funciona o sistema econômico. Tá? Bom, aqui eu estou mostrando aqui o sistema extremamente simples, estou colocando apenas 2 setores, as famílias, que são os consumidores que estão aí
a, 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 a esquerda, bom, a direita, agora nessas coisas que não sei mais onde que é, mas famílias e consumidores que estão de um lado e empresas e ofertadores que estão do outro lado. Lógico, as famílias, os consumidores fornecem força de mão de obra para as empresas e, logicamente, as empresas vão pagar uma renda, que aí recebe o símbolo de Y, que nós chamamos de salário aos trabalhadores. Ah, que coisa simples, né? Vamos ver como é que isso funciona realmente, tá? E aí, no caso, as pessoas, as famílias, vão obter, essa é uma equação da economia, uma equação muito simples, é uma aritmética pura. E renda, que é o melhor, renda é igual a consumo mais S, essa é a poupança, tá? Então, as famílias têm renda e, através do seu consumo, né, uma parte consome e outra parte tem que poupar. Depois, com um tempinho, mais para frente, eu vou ensinar vocês a ficarem ricos, tá? Vou ensinar vocês a ficarem ricos através dessa equação. Aqui está a equação da riqueza. Renda é igual a consumo mais poupança. Y é igual a C mais S. Tá? Eu vou mais para frente explicar como vocês ficam ricos. Isso eu vou dar 2 lições para vocês ficarem ricos, né? Para falar que eu fico aí só falando, tal, né? Sou contra o capitalismo, eu vou ensinar para vocês como é que o capitalista fica rico. Vou ensinar vocês como é que os capitalistas ficam ricos. Tá? Mas é base aqui, tá vendo? Renda igual a consumo mais poupança. Y igual a C mais S. Tá ok, gente? Tá? Eu vou até aqui usar, né, uma caneta aqui. Então, isso aqui, por favor, essa é uma equação extremamente importante, né, para vocês guardarem. Essa aqui é a chamada equação da riqueza, né? Isto é, as famílias, né, fornecem, né, aqui, ó, fornece mão de obra para as empresas, tá certo? Que nesse caso aqui é o tempo, né? E as empresas fornecem, tá vendo a setinha para cá, a renda aqui para as famílias, tá certo? Olha como todos estão felizes, né? Bom, essa aqui, olha, eu já puxei aqui o Adam Smith, que vocês todos conhecem. Ops, essa é uma interpretação liberal do capitalismo. Uma sociedade funcionando desse jeitinho. Veja, eu não coloquei o Estado aqui e não coloquei o sistema bancário aqui. Isso é papo para outra aula, quando nós formos completar todo esse sistema aqui. Tá certo? Tá? Bom, mas aí, gente, vai aparecer. Vocês sabem, né? O bom velhinho, né? Karl Marx, que vai dizer o seguinte: pera, vamos interpretar isso aqui direito. Vamos interpretar isso aqui direito, que não é bem assim que o pito toca. Vamos interpretar isso aqui, tá? Então, o que Marx vai falar sobre isso aqui, tá? Bom, primeiro ele vai falar o seguinte, ó, pera um pouquinho, né? Vocês estão falando que o sistema capitalista é lindo, maravilhoso, está tudo resolvido. Vamos lá. Primeiro, os capitalistas são os detentores únicos dos meios de produção, ok? Máquinas, equipamentos, capital, espaço, logística, transporte, ferramentas. Então, controlam totalmente o que, quanto, como e onde vão produzir. E quanto vão pagar aos trabalhadores pela força de mão de obra. Essa é a primeira ideia que Marx está falando. Pera um pouquinho. Alguém manda. Alguém determina. Tá? Então, não é o trabalhador que vai decidir o que vai ser produzido, como ele fazia antes. O trabalhador, lá no feudalismo, ele decidia o que ele ia fazer. Então, se ele tinha habilidades manuais para fazer uma cadeira, ele era um marceneiro. Ele produzia quantas cadeiras ele queria. Se ele tinha uma habilidade manual de fazer tecido, ele fazia tecido. E assim por diante. Já no capitalismo, não. O trabalhador não decide sobre o que, quanto, como e onde produzir. Então, Marx vai dizer: existe uma expropriação do poder de produção dos trabalhadores. Expropriação do poder de produção, isto é, a decisão do que vai ser proibido
ou melhor, do que vai ser produzido não pertence aos trabalhadores, e sim pertence aos capitalistas. Pertence ao dono das empresas. Né? Então, se a sociedade está pedindo mais manteiga, o capitalista pode dizer, não, eu não quero produzir manteiga, eu quero produzir balas de canhão. Entenderam? E vou produzir. Ah, mas manteiga é importante porque vai alimentar as pessoas. O que vai dizer o capitalista? Não estou preocupado em alimentar as pessoas. Eu estou preocupado com o lucro dessa atividade econômica. Então, se balas de canhão dão mais lucro do que manteiga, eu vou produzir balas de canhão. Porque, como eu tenho os meios de produção, eu produzo o que eu entendo. Percebam que o eixo de poder, né? Então, e você, trabalhador, você vai produzir nessa parte aqui. Ok? Então, o Marx já começa dizendo, ó, para um pouquinho aí. Não é bem assim. Partimos para o próximo. Muito bem, 2. A força de mão de obra, para os capitalistas, é uma mercadoria como outra qualquer, facilmente substituível. E, para isso, necessita de um exército de reserva de mão de obra. Né? Então, o que os estados capitalistas fazem ali de 1750, 1770, 1780, até a virada do século? Eles vão provocar êxodos rurais para tirar o homem do campo e jogar esse homem na cidade. Por quê? Lei da oferta e procura. Quanto mais a oferta de mão de obra, com um número de empregos estável, faz com que os salários caiam. Oferta e procura. Então, cria-se toda uma estratégia que os estados, os governos, né, pró-capitalistas, eles vão desenvolver, né, tirar o homem do campo, né, e jogar o homem para a cidade, para com que aumente, né, o contingente de trabalhadores dispostos a trabalhar e, logicamente, a ganhar menos. Mas você estaria pensando, mas se ele faz isso, então não tira do pé. Por quê? Se ele tira o homem do campo, ele diminui a produção de alimentos. Se ele diminui a produção de alimentos, os alimentos ficam mais caros, todo mundo sai perdendo. Não! Não! Por quê? Ao mesmo tempo que ocorre a saída do homem do campo, há o quê? A entrada de novas tecnologias no campo, aumentando a produtividade lá. Então você sai do arado tocado a cavalo ou a um boi e vai mecanizar esse arado. Né? Então você vai passando por um processo de saída do homem do campo e ao mesmo tempo de modernização do campo que vai ocorrer. Você sai da enxada, vai para o arado, sai do arado, arado tocado ao animal, vai para o arado tocado a uma máquina e assim por diante. Tanto é verdade que os primeiros equipamentos não foi o carro do Ford que foi criado. Os primeiros equipamentos são tratores. Os primeiros equipamentos, assim, né, não são carros, né, são tratores. Por quê? Porque o pessoal não é besta. Se nós estamos tirando a mão de obra do campo para chegar e aumentar a mão de obra na cidade, eu preciso fazer o quê? Eu preciso mecanizar, tornar o campo mais produtivo. Então, ao mesmo tempo que o trabalhador sai do campo para engrossar o exército de reserva, entra no campo a tecnologia, entra o trator, então um arado puxado por um trator, né? E esses tratores, no começo do tempo, pareciam locomotivas, tá? Pareciam bem uma mini locomotiva com energia ali a vapor, água quente, fazendo aquele negócio rodar. Então, as primeiras máquinas são tratores, são caminhões. Depois é que lá, em 1906, 1902, tal, se começa a pensar em carros de passeio. Mas sempre os primeiros veículos são veículos de tração, para justamente nós pensarmos em como você fazer essa substituição. Então, o importante é que, né, essa força de mão de obra ela seja ao máximo desqualificada. Olha o termo que eu estou colocando.
Essa mão de obra tem que ser desqualificada e ao mesmo tempo qualificada. Né? Como é que é? Você vai desqualificar alienando o trabalhador. Então você vai fazer com que ele seja especialista de uma parcela pequena ali da linha de produção. Que isso é o Fordismo, cadeia de montagem, aí você tem o filme do Chaplin, vocês vão encontrar vários filmes, inclusive já indiquei os filmes para vocês verem como é que eu preciso fazer com que ele só pense naquela roda dianteira direita, apertar aqueles 5, 6 parafusos ali dessa roda. Se você falar, ó, só tem 4, o cara se mata porque ele só aprendeu com 5. Isso é a visão, né? Você alienia, você cria uma alienação no trabalhador para com que ele perca, né? Perca essa visão geral do produto, né? E ele tem essa visão. Isso vai de 1906 até 1980, né? São 74 anos de visão ali. É que a partir de 80 vai surgir o toyotismo, que tem uma outra concepção de produção. Mas nesse caso aqui, Marx vai dizer, peraí, vamos com calma. Né? Para o capitalista, ele precisa desqualificar essa mão de obra para que ele possa transformar qualquer pessoa num produtor. Ele treina, ele qualifica para que a pessoa... Ele domestica, ele treina e qualifica. Né? Eu tenho um filme, quando eu fui para a África do Sul, fazer um estudo na África do Sul, eu fui ver lá como é que o pessoal lá, os holandeses, treinavam os índios lá, né, para fazer uma pá. A pá, essa pá de coisa. Isso o índio africano do Sul, ele não sabia usar a pá. Então havia todo um treinamento para ele usar uma ferramenta que ele nunca usou na cultura dele lá. Então você qualifica, você treina, você faz a pessoa buscar um tipo de atividade. Então, para Marx, essa força de mão de obra, no capitalismo, ela é sempre desqualificada em termos de visão total do produto, que Marx chama de alienação. Bom, aí outra coisa que ele vai falar, o item 3, salários para os trabalhadores é apenas para manter a sobrevivência e a reprodução de sua prole. O que é prole? Filhos. Daí vem o termo proletariado. Então, como os filhos trabalhavam também nas minas de carvão, que eu já comentei, trabalhavam nas fiandeiras das indústrias têxteis, quanto mais filho tinha a família, né? Não é que não tinha televisão naquela época, não tinha WhatsApp naquela época, que as pessoas iam discutir ali as DRs pelo WhatsApp. Não. Né? As pessoas faziam filhos, porque cada filho representava mais uma mão de obra e significava mais um salário. Então, famílias de filhos numerosos eram famílias empoderadas financeiramente. Famílias sem filhos eram pobres e que morriam de fome. Por isso que vem o termo proletários. Quem cria isso é o próprio Marx. Né? Então, os salários que os trabalhadores recebem é um salário de sobrevivência. É apenas para sua reprodução, para comer, beber, dormir e pagar aluguel. Né? De vez em quando tomar uma cerveja no final de semana. Aí vocês viram naquele filme Germinal, né? Bem legal isso aí. E o Marx vai colocar muito próximo dessa discussão a questão da mais-valia, que é a interpretação de Marx sobre o conceito de lucro. Né? Então, mais-valia é uma parte pequena que os trabalhadores recebem da produção. Né? O lucro dos capitalistas são muito mais superiores e o trabalhador recebe somente uma pequena parte do seu trabalho. Né? Então, como é que o capitalista... Aí Marx vai dizer, como é que o capitalista fica rico? Empregando pessoas e explorando as pessoas. Bom, vocês já estão fazendo estágio em escritórios de direito? Já estão fazendo? Se não estão fazendo, vocês vão fazer. Aí vocês vão entender o que é mais-valia. Quando vocês forem estagiários em escritórios grandes, bonitos, potentosos, aquele de um andar inteiro ou de uma casa mobiliada com móveis de Luís XVI, móveis de couro, estantes de madeira, sala com carpete,
dessa grossura, ar-condicionado, né, esses escritórios bonitos, que é um pouco o sonho de vocês, vocês vão ser estagiários, vão trabalhar pra cacete, vão receber uma merreca, né? E aí vocês vão entender o que é mais-valia que Marx falava. Né? Ah, mas eu sou estagiário. Ah, tá bom. Aí depois você vai virar júnior. Júnior é o primeiro patamar de exploração absoluta, né? É ser estagiário, que é muito próximo da escravidão. Você vai receber uma graninha que mal dá para pagar o seu curso, né? Então você vai precisar de ajuda do pai e da mãe para se sustentar, né? Ou vai ter que se endividar. Depois você sai de estagiário, quando você se forma, você vira advogado júnior. O que é o advogado júnior? Bom, você lá com estágio, você faz cafezinho. Como advogado júnior, você já não faz mais cafezinho. Né? Como advogado júnior, você já vai ter o controle sobre a Xerox e vai ter uma mesa só para você e talvez até um computador só para você. Aí depois você vai ficar uns 5 anos como advogado júnior, depois você vai para advogado pleno, vai ter que ficar mais uns 10 anos, e depois, no fim, você vai se transformar num advogado sênior. Aí você já passou dos 60 anos de idade, né? E possivelmente você já montou o seu escritório, e você já está contratando um estagiário, vai contratar advogado júnior, vai fazer o processo de reprodução do capital, como Marx dizia, você vai deixar de ser explorado para ser explorador. É isso que essa é a concepção de Marx. Quem já faz estágio concorda com o que eu estou falando? Alguém já fez estágio? Vocês estão no primeiro ano, né, gente? Primeiro ano, mas vocês vão ter que fazer estágio. É importante fazer estágio. Então, não adianta. Vocês vão ter que virar escravo branco sendo estagiário. Tá certo? E depois vocês vão virar júnior, pleno, sênior, e aí vocês morrem. Tá? Funciona assim o sistema capitalista. Então, Marx vai chamar isso de mais-valia. Esse conceito de Marx é irrefutável. Não há como você dizer que Marx está errado sobre isso. A parcela que os trabalhadores recebem de sua produção diária, mesmo recebendo hora extra, mesmo recebendo bônus, tal, nunca se equipara ao lucro. O lucro sempre, né, tem uma parcela muito maior do que a parcela do trabalho. E para Marx, ele chama isso de expropriação do trabalho. Né? Então, o capitalista ele faz uma expropriação do trabalho. Né? Lembre-se, a função de Marx é tentar dizer o seguinte, ó, esse sistema capitalista, tá, ele é melhor do que o outro, mas não é tão melhor assim, ele tem falhas, ele tem erros, né? E é logicamente que ele vai propor uma outra solução, que ele vai apresentar uma nova concepção de organização da sociedade, que é a sociedade socialista comunista. Ou melhor, vai apresentar ali no seu livro célebre, né, o Manifesto Comunista. Né? Ele vai colocar ele fala, olha, nem feudalismo, nem capitalismo, o que eu quero é uma sociedade comunista. E aí ele vai apresentar, né, as suas ideias. Né? Ele vai radicalizar, porque Marx está fazendo uma análise revolucionária. Marx está fazendo uma análise contra o sistema capitalista. E ele está quebrando todo esse processo ideológico aí. Ou tentando quebrar essas alienações. Tá? E ainda, ele vai falar o seguinte, ó, essa sociedade aqui, que é o item número 5, é uma sociedade dividida em duas classes, que são distintas e antagônicas, com interesses muito bem definidos. Nós temos a classe trabalhadora operária, e a classe burguesa, a burguesia, que são os donos. Os trabalhadores têm apenas a sua força de mão de obra para vender, e os capitalistas que mandam no processo. São duas classes antagônicas que não convivem e que aí ele vai cunhar o conceito de luta de classes. Tá? Esse é um conceito que Marx coloca, que a sociedade é uma sociedade de luta de classes. As classes vão sempre lutar pelos seus interesses. E os interesses da classe trabalhadora é antagônico aos interesses da classe burguesa. Ponto. Tá? Bom, não é
verdade que as empresas, aí outra, e tem mais ainda, né? Mais ainda, pegando aqueles mitos, aquelas alienações lá atrás. Não é verdade, né, que as empresas são livres para concorrer e todas têm a mesma oportunidade. O capital, no decorrer do tempo, se concentra no chamado capitalismo monopolístico. A trajetória é de um capitalismo concorrencial para um capitalismo monopolista, isto é, uma só empresa. Dizer que o empresário quer concorrência, meu Deus dos meus poucos cabelos. Vocês acham que o empresário em sã consciência vai dizer que ele quer concorrente? Quem quer concorrente é o consumidor. O consumidor é concorrente, porque quanto mais concorrente, os produtores vão brigar pelo preço. Mas o capitalista vai querer ter concorrente. Ah, gente, pensa vocês. Olha para 60 alunos. Muitos de vocês vão se associar, muitos de vocês vão até construir escritório juntos, mas lembre-se, entre vocês são concorrentes. Cada um de vocês será um empresário. Cada um de vocês será um profissional liberal. Ah, sim, muitos de vocês vão trabalhar para empresas, né? Tudo bem, mas boa parte de vocês são bacharéis. Vocês formarão em bacharéis e vocês vão ser empresários de si mesmo, de seus escritórios, do seu saber. Consequentemente, né, vocês querem concorrência. A concorrência vai baixar o preço de vocês. Vocês querem concorrência? Nenhuma empresa. O sonho de qualquer empresa é ser a única empresa no mercado. Isto é, a origem é um capitalismo concorrencial, na concepção de Adam Smith, mas no decorrer da história vira-se um capitalismo monopolista. Quem está dizendo isso? Karl Marx. Isso em 1893 ele vai falar isso. Porque um dos seus livros, se não me engano, é o livro 3, que é a questão da concentração do capital, né? Então, através das fusões, aquisições, associações, trustes e cartéis, e até mesmo a eliminação física dos concorrentes, algumas empresas vão crescer e outras empresas vão desaparecer. Né? Como é que é feito isso? Como é que ocorre o processo de concentração? Tá? Primeiro, tecnologia. Tá? Determinadas empresas desenvolvem mais do que outras tecnologias para melhorar a produção e a produtividade. Automação, robotização, comunicação online, data center, inteligência artificial. Eu estou pegando já aqui o que é de moderno. Marx, né, ele falava de empresas mais técnicas. Marx não usava o conceito de tecnologia. Marx falava que tinha empresas que tinham mais capacidade técnica que outras. Né? Isso Marx já falava. Eu peguei e coloquei esse robotização para modernizar um pouco. Tá certo? Mas tecnologia é uma forma de concentração de capital. Né? Bom, basta ver aí, ó. Dá uma olhada aí. São empresas, né? A GE, por exemplo, ela foi fundada em 1890. A Shell foi fundada em 1897. Né? Então, eu estou pegando aqui, ó, empresas enormes. Né? E lógico que para você ter tecnologia, você tem que ter dinheiro. Se você não tiver capital, você não tem tecnologia. Tá certo? Bom, basta ver aí quais são as marcas mais famosas que nós temos no mundo, as marcas mais valorizadas que nós temos no mundo. Tá certo? Segundo item importante para a concentração é que nós chamamos de controle horizontal e controle vertical do mercado. Controle horizontal do mercado é a abrangência comercial, né? Quais são as áreas que você vai trabalhar? E você vai trabalhar o quê? Você vai querer pegar um mercado local ou você vai pegar um mercado estadual, um mercado territorial, um mercado nacional ou um mercado internacional? Então, você tem a abrangência. Uma pequena empresa, ela tem apenas um mercado local. Não vai crescer mais que esse mercado. Ah, mas ela vai crescer. Bom, para crescer você tem que ter tecnologia. E também esse segundo aqui, que as multinacionais usaram muito isso na década de 90,
que é o controle vertical, que você vai diminuir a dependência de fornecedores, você vai comprar os fornecedores e vai ter um domínio sobre os insumos. Então, nós temos o controle horizontal, que é a abrangência comercial, e o controle vertical, que é a abrangência, isto é, a diminuição dos fornecedores. Tá? E, logicamente, se você consegue somar o controle horizontal com o controle vertical, você tem o que nós chamamos de determinação do preço médio de mercado, que é você, sua empresa, se tornar a referência para a determinação dos preços médios de mercado e do padrão referencial de qualidade. Tá? Esse é o segundo movimento. O terceiro movimento, que Marx já via isso, mas ele só mostrou um pouco, que é a chamada composição do capital financeiro. O que é o capital financeiro? É a junção do capital industrial e do capital bancário. Né? Em 1890, isso era separado. Tá? Então, quando eles se juntam, aí eles criam os chamados conglomerados econômicos. Porque você melhora a oferta de crédito para o consumidor, a ampliação na capacidade de investimento, a captação de mais recursos do Estado, pode formar holdings e, logicamente, maior capacidade de aquisição das empresas concorrentes. Então, isso é o capital. Então, o capital financeiro é a mola propulsora para a concentração de capital. É uma das mais importantes molas propulsoras para a concentração do capital. Tá? E, invenção também do norte-americano, que é chamada sociedade por ações, que a sociedade anônima, que é o oferecimento de ações como forma de captação de recursos a custos inferiores no mercado financeiro. E é uma coisa maravilhosa porque você reparte os prejuízos. Você tem uma ampliação da capacidade de novos investimentos a custos baixos e com a redução dos riscos, que é a repartição. Chamamos isso de mobilidade do capital. Tá? E, logicamente, o nosso último, falei, 4, 5, sempre 1, 5, 10, 5, a inserção global, que são as empresas multinacionais, novos mercados, novos consumidores, a globalização da comercialização e produção, busca de novas fontes de matérias-primas, regionalização de produtos e serviços, interconexão de ações de captação. Bom, é a chamada economia de escala internacional. Então, aqui estão os 5 pontos de que não é possível uma pequena empresa virar uma grande empresa. Há exceções? Lógico que há exceções. Mas de cada 1 milhão de empresas que surgem, apenas uma empresa se torna grande. Tá certo? Hoje eu diria que se é pequena, jamais você será média, jamais você será grande. Então, se eu acabei com a ilusão de vocês, que hoje vocês são pequenos e amanhã vocês serão grandes, desculpe. Marx já tinha dito isso em 1848 a 1895. Então, isso é uma verdade que muitas vezes é escondida para não criar, para não gerar uma frustração social. E aí esse pessoal vai, quebra a cabeça, monta, vai, empresa, tal. Esse é o motor contínuo. É como você colocar uma cenoura na frente de um animal que gosta de cenoura, ele vai sempre tentar pegar a cenoura e nunca consegue pegar a cenoura. Essa é um pouco a visão que eu coloco sobre a pequena empresa. Você vai ser grande, você vai ser grande, você vai ser grande, e ele corre, ele nunca consegue ser grande. Agora, você quer ser grande? Você quer ser grande, então você cumpra esses 5 pontos que eu acabei de explicar. Muito obrigado, chega por hoje, 48 minutos de aula, já é mais que suficiente, tá certo? Boa semana para todos ainda, tem quinta, sexta, boa semana, feliz Dia das Mães para todos, quem tem mãe, um beijo na mãe, quem não tem mãe, mande um beijo para o céu que ela vai receber com todo carinho. Sejam felizes, hashtag saúde para todos, hashtag fique em casa, hashtag mande um beijo para todas as suas mães. Fale assim, meu professor Dimas mandou um beijo para minha mãe querida, tá certo? Mãe de vocês é querida, também é minha querida. Tchau, tchau, aula encerrada, 49 minutos, 25 segundos. Um beijo para todos, muito obrigado, até a nossa aula do dia 13. E continuamos com uma discussão sobre o pensamento marxista do sistema capitalista. Tá ok?
Vocês podem ser a favor, vocês podem ser contra, não é importante, o importante é que você tenha uma visão do outro lado. Nunca uma visão única, várias visões. Isso é importante. Alienação é sempre uma visão. Não sejam alienados. Alienado é visão única. Muito obrigado, até mais.